Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais rápido. Primeiro de tudo eu queria pedir desculpa porque não teve vídeo na terça-feira. A gente estava organizando o GIS-Day da imagem e eu fiz uma das palestras no GIS-Day e acabei me enrolando aqui que eu estava cheio de coisas para fazer, que não ia poder tomar o tempo lá do dia das palestras, né, das lives e outras coisas que a gente tinha que organizar para esse dia. Então eu acabei não conseguindo gravar o vídeo de terça-feira. Mas fiquem tranquilos, foi um caso isolado, com certeza para os próximos teremos aí todos os vídeos, tá? O vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais curto, porque é uma ferramenta que é muitíssimo útil, mas que pouca gente sabe que ela existe, tá? E ela é realmente muito simples, que é uma ferramenta de gráficos dentro do ArcGIS. Então, se eu preciso analisar uma variável, olhar um gráfico de uma variável, entender como ela se distribui ou algo parecido, eu posso fazer isso de dentro do ArcGIS gerando um gráfico dessa variável ou dessas variáveis, né, dentro do ArcGIS Pro, com 3 cliques, 4 cliques, ok? Então, assim, é realmente muito simples, realmente muito fácil de fazer e faz toda a diferença aí para quem tem interesse de analisar as variáveis, né, de olhar com outros olhos para aquelas variáveis. Para você que é um cientista de dados, para você que é um analista de dados, enfim, para você que está entrando no mundo gel, por que não? Faz toda a diferença, com certeza, olhar suas variáveis com carinho, e essa é uma forma de fazer isso com gráficos, então a gente vai ver hoje como fazer esses gráficos no ArcGIS Pro. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Vocês estão vendo aqui, eu abri de volta aquele nosso primeiro dataset. Eu gosto muito desse dataset, porque ele é um dataset que dá pra gente fazer muita coisa com ele, com certeza. E uma das coisas que nós vamos fazer hoje é exatamente criar um gráfico. Cara, veja, chega a ser ridículo, né? Você clica com o botão direito aqui, Create Chart, e escolhe o tipo de chart, de gráfico que você quer fazer. Particularmente, tá? Eu acabo usando muito o Scatterplot no Atriz, o Scatterplot, o Bar Chart, para os meus dia a dia. São gráficos muito comuns aí em Data Science, né? Mas você poderia fazer qualquer um deles. Você só precisa saber para que eles servem, ok? Então vamos fazer primeiro um gráfico de barras. Eu vou fazer um gráfico de barras simplesmente do preço, tá? E a categoria vai ser o Room Type, ok? A agregação vai ser a média, aliás, a contagem de preços por tipo de Room Type, tá? Deixa eu ver se ele só está fazendo o count. Não, então nós vamos fazer a média de preço por Room Type. Na verdade, eu tenho que jogar isso. A categoria é o preço. Apply. Eu nem preciso desse cara aqui. Então aqui eu tenho uma distribuição dos preços por tipo de quadro. Veja que não ficou legal, tá? Porque é preço contra preço, na verdade. Se eu botar o Run Type aqui, ele vai me dar então aqui a média, agora ele funcionou, a média aqui então dos preços por tipo de casa, né? Veja que isso aqui é interessante, porque eu inclusive posso mudar aqui como eu quero ver, né? Então eu posso ver, por exemplo, Y-axis ascending, Y-axis descending, então o cara caindo aqui no Y, o X crescendo ou subindo, ok? Ou qualquer custom sort. Eu normalmente gosto desse cara aqui, porque ele dá uma impressão boa, né? Você tem uma ideia, você começa vendo os menores primeiro, tá? E eu poderia fazer, por exemplo, pela soma, tá? Se eu preferisse fazer pela soma. E aí eu já tenho uma noção de quantos quartos eu tenho, né? Então veja que a maior parte aqui é com certeza o run type. Se eu fizer simplesmente um count, tá? E aí eu vou ter aqui, ó, então um contador de quantos tipos de run types eu tenho. Você vê, ó, entire home apartment é a maior parte de longe. E aí a hora que eu faço a soma, isso obviamente se reflete, lógico, né, na somatória dos preços, ok? E eu poderia fazer outros tipos de dados, então eu poderia fazer aqui, ó, por exemplo, aqui o preço, tá?
sem agregação nenhuma e sem esse cara, apply. Tá? Eu acho que ele não vai conseguir me mostrar nada porque eu não botei um numeric field. Vamos fazer o preço versus reviews per month. Vai conseguir? Vai conseguir, olha lá. Então eu tenho aqui os preços. Olha lá. Na verdade eu tenho a quantidade de reviews, ele está me mostrando aqui, pela categoria de preços, né? Então conforme mais baixo o preço eu tenho reviews mais altos. Lógico que fica super sujo, né? Ou eu posso escolher uma outra categoria aqui, eu posso escolher uma data aqui, ó, last review. Tá? E aí vamos pegar o preço. Essa brincadeira. Então eu sei como distribuem-se os meus reviews. Opa, aí, gerou. Tá? Então no ano de 2020 os reviews, né, aconteceram muito fortemente aqui nos preços muito altos. Tá? Veja que isso é só uma ideia, tá? É lógico que o primeiro gráfico que eu criei é o gráfico mais interessante, tá? Que seria por esse... não, aqui ó, quer ver? Preço por neighborhood, olha que legal. E aí eu posso fazer média, certo? Acho que eu tenho que desmarcar e marcar de novo, apply. Ok? E olha lá, todas as neighborhoods que ele tem, tá? E a média de preços nesses lugares, tá? Então eu tenho ali, ó, por exemplo, Abolição, Anchieta, são muitos, né? E aí aqui, mais do que nunca, eu preciso de um Y-axis ascending para eu ver aqui, ó, o menorzinho deles é o Jericinó, tá? E os mais altos estão aqui próximos do Galeão, sendo que Joá parece ser o mais caro deles. Tá? Então isso aqui é só para a gente ter uma ideia, né? Vamos ver onde é que é esse cara aqui. Claro, né? Aqui onde é esse cara aqui, é na pontinha da praia aqui, que é realmente uma das localidades mais lindas do Rio de Janeiro, uma das localidades mais nobres do Rio de Janeiro. Tá? Então, veja que esse é um gráfico relativamente simples de fazer e que já dá um resultado interessante. Se eu quisesse entender as correlações entre as variáveis, eu poderia vir aqui e fazer um scatterplot matrix, tá? E aí aqui ele vai me dar, ó, eu vou pegar preço, minimum nights, number of reviews, tá? Availability, eu vou botar todos aqui, vamos ver o que vai dar contra o que, tá? Ele vai me dar aqui só o scatter primeiro, e aí eu consigo ver se existe ou não existe uma relação, né? Alguma relação aqui com alguma das sequências, parece que não, tá? Eu posso fazer isso por histogramas, e aí ele vai me mostrar um pouquinho diferente, ó, tá vendo aqui o histograma da correlação, certo? Então quando ele corta um contra o outro, ele me mostra o histograma. Ó, tá vendo aqui tem um trendzinho, ó. Pequenininho. O que é isso aqui? Number of reviews e reviews per month. Ok. Tem um trend entre eles. Eu esperava ver minimum nights e preço ter uma correlação, mas aparentemente não, né? Então aqui preço com minimum nights. Aparentemente não tem uma correlação realmente. Tá? Se eu botar um linear trend aqui, vamos ver o que eles me dão. Agora sim, eu consigo ver. Então tem uma correlação forte aqui, ó. Razoável. Né? Esse R2 aqui deu 0, tá? Mas se eu clicar outro, ó, esse aqui deu 0,54, esse aqui deu 0,07, tem alguma coisa ali, não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui, não tem nada aqui, tem um pouquinho aqui, né? E assim a gente descobre onde há uma correlação. Então há uma correlação entre reviews per month e number of reviews, claro, né? Se eu tenho mais reviews per month, eu provavelmente vou ter um número maior de reviews para aquela região. Tá? E aí eu posso fazer também, ele mandar ele mostrar só pelo R2, tá? Sem o linear trend, sem os histogramas. Okay? E aí ele me mostra aqui, ó, então a única correlação que eu tenho interessante nesse caso é essa daqui, tá? Eu queria ter... nesse caso aqui são só numéricos, então eu não consigo usar, tá? Eu posso fazer single color, posso fazer com layer colors, se eu tivesse coloração aqui, por exemplo, por alguma dessas características, ele faria aqui para mim, tá? Se eu tentar fazer com a latitude, vamos ver se ele dá alguma correlação aqui, alguma delas, tá? Não tem nenhuma correlação com a latitude, mas engraçado, nem o preço, né? O preço poderia ser uma correlação interessante com a latitude, mas ela não tem. E com a longitude? Tá? Eu acho que os valores são muito próximos, ele não consegue achar. Olha, com a latitude com a longitude tem uma correlação, óbvio, né? Eles têm um mínimo aqui, um boundary, eles vão estar sempre dentro desse boundary. E o preço com a longitude, não, também não tem, é 0. São muito variados, né? Esses dois aqui. Mas tudo bem, pelo menos a gente viu como ele funciona, tá vendo? Que é um gráfico interessante.
para a gente avaliar. Ele já ressalta aqui que essa é a maior correlação. Então a gente consegue perceber que realmente há uma correlaçãozinha aqui acontecendo. Tem algumas coisas bem off, né? Do tipo, tem um cara aqui que tem uma quantidade enorme de reviews, mas reviews per month dele nem é tão grande assim, que ele deve ter sido alugado muitas vezes. E tem um cara aqui que foi alugado muitas vezes no mesmo mês, pelo jeito, porque ele recebeu 392 reviews com um review per month de 7. Então ele tem muitas reviews, né? E por muito tempo. Poderia fazer também aí, só para criar mais um gráfico aqui para vocês, um histograma, por que não? Um histograma de uma variável qualquer. Vamos escolher a variável preço e vamos olhar o histograma dela, tá? Posso fazer uma transformação logarítmica, tá? Posso mostrar aliás, ele nem conseguiu fazer o logaritmo. A distribuição normal, ele está me mostrando aqui. E eu posso marcar a mediana e também a média. Posso dar um zoom, né? Nesse gráfico com a rodinha aqui do mouse eu consigo dar um zoom, tá? Para olhar alguma coisa. Posso fazer... Preço, obviamente, está concentrado aqui, né? Então eu posso fazer isso. Posso fazer um minimum nights, vamos ver se ele tem uma distribuição um pouco menor. Não, a maior parte só tem um, tá? E vamos ver se number of reviews ou reviews per month segue alguma coisa. Também não, a maior parte não tem revisão, tá? E vamos ver se tem alguma coisa aqui. Também não, pode ver que a maior parte está ali perto de zero. Mas enfim, dá para entender que a gente tem uma distribuição, né? Provavelmente uma distribuição pouco. Se eu diminuir aqui o number de coisas, então a gente vai ver que aí a grande concentração está aqui mais próximo do começo, né? Tanto se a gente pegar o mínimo é 0, o máximo é 132 mil, mas a média é 785, só que o desvio padrão é mais de 2 mil, então realmente é algo muito variado, né? O que a gente tem aqui. De novo, né? Esse é mais um gráfico interessante para a gente ver. E o último gráfico, eu tinha falado que era o último, mas eu quero fazer um último que é o box plot, tá? O box plot ele é um pouquinho mais simples, tá? Eu posso fazer por categorias, então eu vou fazer aqui por categorias de neighborhood, tá? E split by room type. Olha só, ele vai ter um trabalhinho de fazer. Ficaram muitos, não dá para fazer por neighborhood não. Então vamos fazer por room type e split by minimum nights. Não, muita coisa. Então não vou nem dar split aqui, ó. Só pra gente ver mesmo, né? E aí eu posso dar um zoom aqui pra gente tentar ver ele um pouco melhor. Eu acho que ele ficou tão justo aqui que quase não dá pra ver. Tá muito perto de zero ali, tá? Mas dá pra ver que ele fez aqui, né? O nosso... Deixa eu limpar a seleção. Isso. Dá pra ver que ele fez aqui o nosso box plot e a gente consegue ver aqui a categoria, então, como são variadas, né? Que a média, na verdade, está lá embaixo. Tá? E se eu clicar aqui Show Outliers, aí que ele me mostra os outliers mesmo. Então, eu tenho alguns outliers, o box plot mesmo está lá embaixo e eu tenho outliers em todas essas regiões aqui. Tá? Se eu tentar dar um zoom aqui agora, vamos ver se ele vai me deixar ver. Tentar dar o zoom mais perto do zero que eu consegui, tá? Então aqui, ó, a gente só para vocês terem uma ideia, a gente consegue ver aqui que o mínimo aqui está perto de, o primeiro quartil está em 201, tá vendo? A mediana aqui bem no meio está em 391, o terceiro quartil está por aqui, né? O limite dele é 803 e por fim o máximo lá em cima, tá? É o 132 mil, ok? Então assim, dá pra gente ver rapidamente aqui, né? Se eu voltar pro extent, aí ele me volta aqui o dado, tá? E dá pra ver rapidamente aqui, né? Que eu tenho outliers muito grandes nesse dado que eu poderia retirar se eu fosse fazer uma análise. E é isso, simples assim, 4 gráficos para vocês, só em um pouco mais de 12 minutos aí, eu demorei pra caramba para fazer. Mas estão aí 4 gráficos para vocês. E é isso, né? Simples assim. Foi um vídeo meio longo, até no fim das contas ficou com mais de 12 minutos aí a parte técnica, vai ficar com uns 15 minutos aí tudo.
Mas é porque era importante, né? Mostrar várias opções, brincar um pouco com os gráficos, até me perder um pouco no gráfico de barras, faz parte. A gente às vezes esquece um pouco de como fazer, esquece o que marcar. Vocês viram que eu marquei um gráfico de barras, depois eu fiz o histograma, que foi muito mais simples, né? Então essa é que é a ideia de mostrar. A ideia no canal sempre foi mostrar as coisas para vocês e na realidade, pô, eu não fico fazendo fake não, de ficar criando cenários padrões, perfeitinhos, nem nada disso. Aí eu crio e faço o teste e vejo o que dá, como eu fiz no Optimizer de Hotspot lá, que na primeira tentativa deu nada, aí eu fui lá e fiz uma segunda, gerei um outro dado, fiz um ajuste no dado, para que ele fizesse, ou pelo menos mostrasse o resultado para vocês. E é assim mesmo, tá? A gente trabalha, eu trabalho assim, eu não gosto de ficar fazendo fake de nada, então eu trabalho da forma mais real possível aqui. E se você gostou, já sabe, né? Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa um joinha, se não gostou, deixa um dislike, não tem problema nenhum, é bom para eu saber o que vocês gostam, tá? E já comenta aí pra mim também o que mais vocês querem ver aqui. Eu tenho uma lista de coisas já no canal, já tenho programado aí para as próximas semanas uma sequência de lives que eu vou fazer aqui no canal. Se vocês puderem, já me deixam uma notícia aqui embaixo do que vocês acham. Essa sequência de lives vai ser basicamente o seguinte: eu vou pegar um problema, eu já criei aqui um cenário de um problema, e nós vamos fazer as análises passo a passo. Então eu vou começar lá analisando os dados, pegando os dados que eu vou precisar, essa vai ser a primeira live. Em seguida a gente deve fazer umas primeiras análises, e aí integrar alguma coisa mais interessante sobre essas análises. Veja, simples, não tem nada de muito difícil em tudo isso que eu estou falando, mas direto ao ponto em que com certeza vai render, tá? Se vocês gostam dessa ideia, deixa um comentário aqui embaixo e diz aí pra mim, com certeza me ajuda. Abraço!